É pegadinha. Boa noite. Hoje nós vamos para a fase final, para a terceira sessão dos últimos domingos que nós estamos falando sobre a recompensa da honra. Quantos aqui aprenderam alguma coisa? Isso é ótimo. Pela graça de Deus nós aprendemos muito, aplicamos muito. E na semana passada eu dei um desafio. Depois eu vou querer saber aí quem teve desafio. Eu vi o desafio acontecendo na minha casa. A Jane, minha esposa, ela se desafiou a, como nós falamos, materializar a honra por alguém. E na verdade nem aconteceu com ela. Depois ela vai contar um pouquinho aqui. Mas depois eu quero saber se alguém conseguiu fazer isso ou receber. Ser a recompensa ou ser a recompensa de Deus. Hoje nós vamos falar de duas coisas excelentes. Nós já falamos aqui do poder da honra, que quando nós glorificamos a Deus, nós damos honra a Deus, nós estamos preparados para receber as recompensas de Deus. Nós já deixamos muito claro aqui que muitas vezes nós não recebemos a recompensa pelo fato de não sermos a recompensa para alguém ou não sermos gratos por aquilo que Deus já nos deu, pelas recompensas que Ele nos deu. E hoje nós vamos falar sobre como receber a recompensa completa de Deus. Como honrar a Deus e como honrar as pessoas. São as coisas que nós vamos falar hoje. E nós vamos começar já com esse primeiro verso, que é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Olha que bênção são essas palavras para a sua vida, para a minha vida e para a vida de todas as pessoas que convivem conosco. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, diz assim, eu coloquei duas versões. A primeira, tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam ao Deus e honrem ao rei. E aí eu coloquei embaixo uma outra versão, muito parecida, honre a quem? A todos. Honrem a todos, ame a fraternidade, temam a Deus e honre ao rei. Honre a todos. Como é difícil às vezes nós honrarmos a todos, né? Eu estava vindo para cá e eu já estava um pouco atrasado, então eu estava numa velocidade um pouco acima do normal. E aí tinha eu não sei se era um casal ou era uma família, eles iam se jogar na frente do carro, assim, na avenida, eles não iam atravessar, eles iam se jogar. E aí, como eu já tinha visto isso bem longe, eu buzinei para eles, porque não, mesmo se eu quisesse, não daria tempo de parar. Então eu dei uma buzinada, e aí ele deu um passo para trás, apontou a mão e disse um palavrão. Como é difícil nós honrarmos as pessoas no dia a dia, em qualquer coisa, em todos os lugares, em todos os tempos, no trabalho, na escola, na faculdade, marido, esposa. É difícil, não é uma tarefa fácil. É por isso que a Bíblia nos ensina que todas as vezes que nós tratamos todos com o devido respeito, nós estamos honrando essas pessoas. E às vezes, nós como cristãos, nós esquecemos de alguns detalhes de honrar todos com o devido respeito. O exemplo disso é, como nós somos adventistas, a maioria das vezes nós vimos para o culto à tarde, num JA, ou saímos de um estudo bíblico, ou saímos da igreja, ou saímos de algum lugar assim, comemoramos, né, o pôr do sol ali, o findar do sábado, agradecemos a Deus por uma semana, e adventista ele gosta muito de comer. Né? Então tudo que tem coisa de adventista tem comida. Né? E aí o que acontece é que muitas vezes esses adventistas vão para algum lugar. Né? Nós vamos para algum lugar. Vamos para uma pizzaria, não é verdade? Vamos comer um açaí. E aí, ó, já tem gente até feliz ali, já está pensando o que vai fazer depois que sair daqui agora, Celso. Né? Mas agora eu vou dar uma dica para você, uma observação também. Às vezes, nós vamos em alguns lugares, vamos comer uma pizza. Sentamos à mesa, somos muito bem tratados pelo garçom e às vezes nem olhamos nos olhos deles. Já percebeu? Nós não olhamos nem no olho do garçom ou da garçonete. E a gente não trata bem. A gente está descumprindo o mandamento. Olha lá. Tratem a todos com o devido respeito. Todos. E aí eu colocaria um adendo ainda. Principalmente aqueles que estiverem te servindo. Não é porque você está pagando que essa pessoa não merece respeito. Pelo contrário, ela merece respeito porque é o trabalho dela. Você não fica chateado quando você faz o seu trabalho e as pessoas não respeitam? E quantas vezes nós fazemos isso? Agora imagina, se é difícil para nós fazermos isso, respeitar a todos,
Dar o devido respeito a todos. Aqueles que nos tratam bem, imagina aquela senhora, aquela moça do caixa, do supermercado, que atende a gente passando assim. Bip. Bip. E aí começa a fila. Aí você fica assim, aí você olha para trás, você olha, dá vontade de falar assim, moça, quer que eu passo para você para ir agilizando? E às vezes a gente não trata as pessoas bem, que nos tratam bem, você imagina tratar essas pessoas bem. Aí você vai no banco, a pessoa está de má vontade, você vai numa lotérica, a pessoa está de má vontade, você vai no supermercado, a pessoa está de má vontade, mas o que a Bíblia vem dizendo é, tratem a todos com devido respeito. Em outra versão, honre a todos. Nós devemos nos lembrar que a recompensa da honra é nós sermos a recompensa de honra na vida das pessoas. Nós, como cristãos, nós devemos ser a luz do dia para elas. Porque às vezes a pessoa realmente ela não gosta daquele trabalho, ela não está feliz com aquilo. E ela sabe que ela vai trabalhar das 8 até as 18, o dia inteiro, com pessoas que não gostam do trabalho dela. Você iria feliz para um trabalho desse? E aí não passa um cristão para dar um sorriso para ela e falar bom dia. E aí ela atende pessoas e pessoas e pessoas, possivelmente vários cristãos. Aí chega na época do livro do ano, aí sai todos os adventistas felizes, sorrindo, com um livrinho embaixo do braço, entrega no sinal, entrega de casa em casa, e aí sorri. Às vezes é a mesma pessoa que estava lá no caixa do supermercado que você nunca falou bom dia. É a mesma caixa do supermercado ou da padaria que você vai todo dia e você nunca sorriu para ela, nunca perguntou o nome dela. Nunca falou assim, muito obrigado, que Deus te abençoe. Mas livrinho dá. Então a gente precisa abrir os nossos olhos. Porque não tem como honrar a Deus quando nós não honramos as pessoas, lembra? Nós comentamos isso aqui. E quando Deus fala, você tem que honrar a todos, eu já disse isso numa outra programação, mas existem 3 níveis de pessoas que nós devemos honrar. Quem lembra disso? Lembra? 3 níveis assim, ó. Um para cima, para o meio aqui e para baixo. Nós temos um nível de pessoas que estão acima de nós, que são as autoridades. Lembram disso? Nós devemos honrar as pessoas que estão acima de nós. Prefeitos, governadores, donos da empresa, chefe, os pais, pastor, todos eles, de alguma forma, estão numa hierarquia da sociedade que estão acima de nós. E muitas vezes nós vemos não só pessoas comuns, mas também cristãos criticando pessoas que estão acima de nós. Nem todos merecem a devida honra, correto? Nem todos merecem, mas o que a Bíblia diz é: trate a todos com o devido respeito. Talvez você não goste tanto do seu chefe, mas ele merece respeito pela hierarquia que existe na sociedade. Talvez você não goste tanto do seu prefeito, do seu governador, do seu presidente, mas faltar com respeito é desonrar. E desonrar ao homem também é desonrar a Deus. Essa é a primeira esfera. A segunda esfera são as pessoas que estão no mesmo nível que você. Nós devemos honrar as pessoas que estão no mesmo nível que nós, por igual. E isso é muito forte quando se fala marido e mulher. Às vezes, o marido ele é muito mais na liderança do casal, que às vezes ele passa por cima de ideias, de conceitos e de vontades que a esposa também gostaria de ter. E acaba desonrando a esposa por esse motivo. E vice-versa. Às vezes, mulheres que são assim, o chefe do casal, que isso existe também, e alguns homens até precisam disso, mas algumas mulheres que mandam no casamento, elas também acabam mandando demais, passando por cima de muitas coisas e acabam desonrando as pessoas que estão no mesmo nível. Marido e mulher estão no mesmo nível. Nós devemos honrar essas pessoas. Devemos honrar os seus sonhos, os seus talentos, as suas habilidades, os seus desejos, a vontade de ir para a praia. Viu, marido? Aí agora você aproveita e dá uma cutucada nele aí, só para ele lembrar que novembro vai ter bastante feriado aí, então você já tomou aí, Marcão, uma cutucada aí? Respeite. Respeite as pessoas que estão no mesmo nível que você. Colegas do trabalho, amigos,
familiares. E aí nós temos uma terceira esfera, que são pessoas que estão abaixo de nós. E aí você pode lembrar das pessoas que são subordinadas a você, das pessoas a quem você gerencia. Você pode lembrar dos seus filhos que estão abaixo de você. E não existe coisa pior na vida do que um filho ser desonrado pelo pai. É triste. É triste um filho que não honra o pai, mas é muito, muito triste um filho que não é honrado pelos pais, que não tem assistência dos pais, que não tem ajuda ou apoio dos pais. É triste. É triste porque ele pode se tornar um adulto que faça a mesma coisa. E aí nós criamos um ciclo que não tem fim. Então nós devemos lembrar de honrar as pessoas que estão abaixo de nós. Se talvez você no seu trabalho, você tem funcionários, se você tem pessoas que estão abaixo de você, de alguma forma, em algum momento, na sociedade ou na hierarquia, se pergunte, você tem honrado essas pessoas que estão abaixo de você? E honrar é tratar todos com devido respeito, com a devida importância. Honrar, tratar com respeito, dar importância para aquilo. E quando nós entendemos esse princípio de tratar a todos com devido respeito, honrar a todos, amar a fraternidade, né? Ame os irmãos, tornem-se amigos uns dos outros. É um desafio. É uma palavra muito bonita. A palavra de Deus é linda, é maravilhosa, ela é poderosa, mas às vezes ela é um desafio. Então, essa é a primeira coisa que nós devemos saber. E aí Jesus também contou isso em forma de parábola, tentando ensinar no tempo dele, para as pessoas no tempo dele, contando o exemplo do bom samaritano. Explicou, contou a história e tirou dúvidas quando as pessoas perguntaram, mas quem é o bom samaritano? Quem eu devo ajudar? Aquele que está mais próximo de você. E chega a ser um desafio tremendo. Eu não sei quantos moram aqui em apartamento, mas eu moro em apartamento e dificilmente as pessoas às vezes seguram a porta para você entrar. Dificilmente as pessoas seguram a porta para você entrar. E Deus me deu a sabedoria de conseguir criar os meus filhos, e hoje o meu menorzinho, o Isaac, que tem 3 anos, quando ele entra, a primeira coisa que ele faz é ficar assim no elevador. Até o último entrar. Aí a pessoa para, ele fala assim, não pode vir, entra. Entra. Quando entra o último, ele entra dentro do elevador. Princípios. Nós devemos ajudar os mais próximos. Às vezes a gente quer sair da nossa casa para fazer um trabalho missionário lá na África e não fala bom dia nem para o vizinho. Honrar a todos, dar o devido respeito. E não existe melhor forma de honrar as pessoas ao nosso redor, a nossa cidade, a nossa comunidade, a nossa empresa, a nossa faculdade. Não existe melhor forma de honrar essas pessoas nesses lugares do que ter um ministério. Não existe. Não existe uma melhor forma. Você precisa ter algum ministério ou participar de algum. Se você não tiver o seu próprio ministério ou não estiver participando de algum, você está perdendo a oportunidade de honrar outras pessoas. E aí eu coloquei a foto do Roberto Carlos Ramos. Talvez algumas pessoas já até conheçam ou não. Mas ele tem uma história linda e fantástica. Hoje ele é conhecido no Brasil e no mundo como contador de histórias, ou como o maior contador de histórias do mundo. Ele era um jovem muito, muito pobre, que morava numa favela lá em Minas Gerais, e quando a situação ficou tão complicada na vida dele, tão complicada que os pais já não sabiam o que fazer, mandaram ele para um lugar que mudou completamente a vida dele. Era FEBEM. Porque não tinham como cuidar, não tinham o que fazer. E os pais não tinham como dar comida, não tinha situação. Eles resolveram fazer o que eles achavam que era melhor para ele. E depois, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar. No YouTube tem a palestra dele completa, contando a história dele. Fizeram um filme e um livro sobre a vida dele. E no YouTube você encontra os dois. Tanto o livro, como você encontra a palestra, ele palestrando, contando a história. E você encontra o filme completo também, no próprio YouTube, o contador de histórias, Roberto Carlos Ramos. Mas o mais interessante de toda a história é que na FEBEM ele teve bons e péssimos momentos. Porque ele se tornou uma criança de FEBEM. Ele se tornou alguém que roubava, que fazia coisa errada para a rua, que cheirava cola. Porque as pessoas que trabalhavam naquele lugar, elas não honravam as crianças e adolescentes que estavam ali.
Elas tratavam como crianças doentes, como delinquentes. Ah, está na FEBEM, não presta. E às vezes não é esse tipo de pensamento que nós temos das pessoas? Seja sincero. Se está na FEBEM é porque não presta. Se foi presa é porque fez coisa errada. Foi, mas Deus não morreu, Jesus não morreu por todos? Deus não tem um plano de salvação para todos? E às vezes nós fazemos isso. E foi o que os profissionais fizeram, psicólogo, os pedagogos que trabalhavam ali dentro fizeram isso com ele. Ele se tornou uma criança que teve vários problemas. Mas sabe o que salvou a vida dele? Alguém que tinha um ministério na vida. E uma pessoa que veio de outro país fazer um trabalho aqui no Brasil, que frequentava o lugar, conheceu ele. Sabe o que ela fez? Ela adotou ele. Ela adotou ele. Depois você pode procurar toda a história e eu sugiro que você realmente assista, tanto a palestra quanto o filme. Mas só para comentar um pouco do ministério, do que ele se tornou, essa pessoa, e ele fez todas as coisas erradas para continuar sendo abandonado, para que essa mulher desistisse dele, para que essa mulher não quisesse adotar ele. Mesmo assim, ela insistiu, assim como Jesus faz conosco. Ela insistiu tanto que uma hora ele entendeu o que era o amor. Uma hora ele entendeu o que era ser amado. E a vida dele mudou, e ele foi embora para outro país. E depois de um tempo que a vida dele deu tantas voltas, que ele se formou, que ele se tornou um homem, sabe qual foi o ministério que ele tomou para a vida dele? Ele queria voltar para onde? Para a FEBEM. No mesmo lugar onde ele foi salvo, ele quis voltar para lá como um pedagogo. Ele quis voltar para lá como um professor, como um assistente social e fazer a diferença na vida de adolescentes que não fizeram na vida dele. E ele começou a adotar alguns adolescentes. E geralmente ele escolhia os mais problemáticos, como ele era, para mostrar o que era amor. E hoje ele tem 12 filhos adotados. E o mais engraçado é que quando você pergunta para os 12 quantos filhos eles querem ter, qual é a resposta deles? 12. E de preferência a gente quer adotar. Ele falou, agora você já pensou se de cada 12 adotar 12, nunca mais vai ter criança sem pai e mãe. Olha que mundo que ele está construindo. Olha o que ele está fazendo. Ele poderia ter se tornado um menino de FEBEM, todo errado, fazendo todas as coisas erradas. Mas alguém resolveu honrar um compromisso. Alguém resolveu fazer como diz ali, 1 Pedro, tratem a todos com devido respeito. Alguém deu respeito para aquele menino. Alguém honrou a vida dele. E aquilo fez tanta diferença para ele que ele resolveu honrar essa pessoa e honrar de volta o mesmo lugar que ele recebeu. Hoje ele é a recompensa da honra. E é sobre tudo isso que nós vamos falando. Um cristão deve viver melhor que o mundo. Melhor que o mundo. Se você é cristão lá na sua empresa, você tem que ser um destaque. Tem que ser um destaque. Você tem que ser a melhor recompensa que a sua empresa tem. Você tem que ser o melhor marido que essa mulher tem. Você tem que ser a melhor esposa. Não tem como a gente querer ter a recompensa da honra de Deus se a gente não honra com o nosso máximo, com o nosso melhor. Não tem como viver desse jeito. Não tem como falar que acreditamos em Cristo, que somos cristãos, que acreditamos em Deus se nós somos meia boca. Não tem como. Não tem como. Sabe, a alegria é contagiante, a vontade de ser a recompensa, a vontade de ser a bênção na vida das pessoas, a vontade de receber um elogio é grande, mas a vontade de ser o elogio na vida da pessoa tem que ser maior. Tem que ser maior. Então eu não sei quantas pessoas você teve o privilégio de elogiar hoje, de conversar hoje, de dar um aperto de mão, de olhar nos olhos dela. Sabe, se tem alguém que eu admiro mesmo, assim, é Jesus, mas não o Jesus como nós vimos, às vezes, como Messias, como Salvador. Eu gosto de ver, às vezes, a história de Jesus como um jovem de seus 28, 29, 30 anos. Um jovem revolucionário que quebrava todas as regras. Ele quebrava as regras, ele quebrava os paradigmas. Sabe? Esses dias eu pensei em Jesus de uma forma que eu jamais imaginei que eu pensaria. Eu estava dentro de um cliente, a porta de vidro aberta como aquela, e entrou uma mulher, uma moradora de rua. Mas aparentemente fazia pelo menos uns 20 dias que ela não tomava banho. Cheiro de fezes, cheiro de urina. E assim que ela entrou,
uma situação deplorável. Deplorável. E me veio Jesus na hora. Na hora. Porque a Bíblia conta que Jesus sentava com essas pessoas. Jesus comia com essas pessoas. Jesus curava essas pessoas. E a gente é cristão de terno, camisa, sapato, bem vestido, de perfume. Você nunca vai ver, dificilmente você vai ver um cristão sentado e comendo com os mendigos. Você vai ver o cristão dando a comida, você vai ver ele tirando foto, mas você não vai ver ele comendo junto. Então parece que a gente não está dando a honra completa. A gente está dando a honra superficial. E aquela mulher foi embora, e o cheiro, o odor que ficou naquele lugar demorou 40 minutos para ir embora. Eu fico imaginando Jesus sentado com essas pessoas. Às vezes a gente eu frequento o CAP, e se você for ali para o CAP ali de noite, você vai ver que tem várias travestis, vários tipos de prostitutas. Jesus andava com aquelas pessoas. Ele ajudava aquelas pessoas, ele se importava com aquelas pessoas. E a gente não faz nada disso às vezes. A gente faz o mais fácil. Parar um carro no semáforo, bater na porta de uma pessoa. Mas eu quero ver lá na Cracolândia, sentar e orar e conversar e passar tempo com essas pessoas. Se nós somos cristãos de verdade e nós devemos ser a recompensa da honra de alguém que às vezes já perdeu a honra, alguém que já acha que não serve para mais nada, alguém que já acha que não sabe nem o que está fazendo nesse mundo, nós devemos ser a recompensa na vida dessas pessoas, a recompensa da honra. E às vezes a gente está fazendo muito pouco. Então hoje, domingo, começa uma semana nova. A oportunidade de amanhã você começar a ser o melhor funcionário da sua empresa. O melhor chefe, o melhor patrão. Sabe? A melhor esposa, o melhor marido. O melhor. Não é, eu vou tentar melhorar. Eu vou ver se eu consigo. Não, é fazer. Porque se você pedir, a palavra de Deus diz, Mateus 7,7, aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Então, se a porta não está abrindo, é porque você está batendo pouco. Se você não está recebendo, é porque você está pedindo pouco. E se você não encontra, é porque você está procurando pouco. E eu aprendi isso com a minha mãe, né? Porque ela falava assim, se eu for aí encontrar, eu posso te bater? E aí eu procurava direito e Jesus abençoava, né? Então eu aprendi de cedo isso. O cristão ele deve ser melhor que o mundo. Eu sei que na sua empresa tem um monte de funcionário mais ou menos, mas você não pode se igualar a eles não. Você tem que ser o destaque. Você tem que estar lá no quadro, funcionário do mês. Você tem que ser o melhor aluno da sua faculdade. Você tem que ser o melhor aluno da sua classe. Sabe? Você tem que ser, por mais que às vezes a sua família vai te criticar por você ser cristão e ser o diferentão, você ainda assim tem que ser o melhor. Ouvir calado, apanhar calado. E quando eles precisarem de você, você é que vai ajudar eles. Sabe, as pessoas que te criticam, que te julgam, lá vai o cristão, lá vai o certinho. Na hora que elas precisarem, é você que vai ajudar elas. A gente não pode deixar a oportunidade passar. Esses dias eu trabalhei e atendi uma moça no processo de coaching. Eu fiz uma palestra numa igreja quadrangular. E todas as palestras que eu faço, eu falo que o que eu vivo hoje é o ministério. O trabalho de coaching é realmente ajudar as pessoas de dentro para fora. É ajudar de dentro para fora. E às vezes tem uns clientes que falam assim, Bruno, você vai ter que me ajudar. Eu tenho muitas conversas no WhatsApp. Eu ia postar uma esses dias, até tirei um print. Que a moça falou assim, Bruno, você vai ter que fazer um milagre na minha vida. Eu falei, minha filha, eu sou coach, não sou Jesus. Mas nós somos um parceiro. A gente ora junto. A gente ora junto e até hoje não teve nada que ele não deu luz para a gente conseguir ajudar. Então vamos lá. Então faz uma oração bem poderosa. São pessoas que nem são cristãos, mas querem ajuda, sabe de onde vem. E tem muita coisa que às vezes acontece, muita ideia que eu dou para cliente, o cara fala assim, nossa, que ideia! Eu falei, anota que eu não vou lembrar depois. É Jesus que manda, então anota e coloca em prática. E aí eu fiz uma palestra numa igreja quadrangular, e sempre mostro a foto da minha família, sempre falo que isso é um ministério, sempre falo que é Deus que manda a gente para vários lugares diferentes, sem a gente saber para onde vai fazer e como vai fazer. E aí uma moça me procurou no final e falou assim, Bruno, eu tenho orado a Deus faz um tempo já, para me mandar uma pessoa para me ajudar. Eu não sabia se ia ser um psicólogo, se ia ser um coach,
mas como você falou que é um ministério, isso falou comigo e eu quero que você me ajude. É legal. E aí começamos um trabalho e eu ouvi uma história dela que me fez ficar muito feliz. Muito feliz. Ela trabalha numa corretora de imóveis e ela não estava conseguindo bater as metas de vendas dela. As metas de vendas que ela batia não davam o dinheiro suficiente que ela queria. E ela não conseguia pagar todas as contas, ou não conseguia fazer coisas a mais, fazer uma faculdade. Ela falou assim, eu quero ganhar mais. E ela chegou para o dono da empresa, que era um dos melhores vendedores, tinha as melhores estratégias, chegou para ele e falou assim, eu preciso que você me ensine a vender mais. E o que você mandar eu fazer, eu faço. Ele falou, legal. Aí sentaram na mesa, ele ensinou algumas técnicas para ela, e depois de um tempo, a cada 15 dias, eles fazem reunião para saber quem está batendo as metas. Passaram-se 15 dias, chegou lá, o que todo mundo tinha 5 contratos, 6 contratos, 4 contratos, ela tinha 16. E aí todo mundo, uau! E aí o chefe perguntou, e aí, o que você fez? Todo mundo na mesa, imagina, todos os vendedores, Celso, a equipe toda de vendas ali na mesa, umas 12, 15 pessoas, falaram, o que você fez? Olha, eu fiz 2 coisas, na verdade foram 3. Fiz 3 coisas. Eu fiz o que você mandou, orei e jejuei. E aí automaticamente todo mundo da mesa fez, uau! E o que é jejuar? E ninguém sabia o que era jejum. E aí sabe o que aconteceu? Ela teve a oportunidade para pregar para a empresa inteira. O que era o jejum, como funcionava, como o pastor dela ensinou a jejuar. E ela falou, foi isso que eu fiz. Aí sabe o que aconteceu? 4 daquelas pessoas que estão ali, hoje, fazem jejum 1 vez por semana. Trabalham e jejuam. Ela teve a oportunidade para pregar para todo mundo. E aí, quando ela foi a luz, quando ela foi o cristão, quando ela foi o melhor da empresa, ela se destacou, assim como José. E aí olharam diferente para ela, e sabe o que acontece? O pastor dela vai 1 vez por semana na empresa orar. 1 vez por semana o pastor vai lá orar por eles, vai dar palestra para eles, vai pregar a palavra para eles, porque ela conseguiu mostrar resultado dentro do que ela faz. Cristão tem que ser assim, sabe? É claro que prego que se destaca vai tomar martelada, é fato. Isso acontece. Mas é melhor você tomar martelada em nome de Jesus. Jesus tomou por você, que custa você tomar 1, 2 por ele? E aí, para falar de honra a Deus, nós temos 2 histórias aqui bem conhecidas. Bem conhecidas. Nós temos a história de Eli e nós temos a história de Abraão. Se você abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, você vai ver o que aí? Um versículo poderosíssimo sobre honra a Deus. Honre ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Geralmente o pessoal usa muito para falar sobre dízimos, sobre oferta. Mas pega só a primeira parte aí. Honre ao Senhor com os seus bens. Bens. Você quer um bem maior na vida do que a sua família? Você quer um bem maior na sua vida do que os seus próprios filhos? Honre ao Senhor com os seus bens e tudo o que você tem, tudo. E aí nós temos 2 histórias de 2 pais. O primeiro é Eli. O que aconteceu na história de Eli? Quem lembra? Um de cada vez. Devagar. Vocês falam muito rápido, tudo junto, tudo ao mesmo tempo. 1 Samuel, capítulo 2, de 30 a 31. Não vai falar a história toda, mas vai falar só o resultado da história. 1 Samuel, capítulo 2, 30 a 31. Aqui o profeta chegou para Eli e falou o seguinte, falou, Eli, os seus filhos estão fazendo tudo errado. Tudo errado. Eles tomam conta aqui da casa de Deus e eles estão fazendo tudo errado. Eles estão dormindo com as mulheres aqui dentro da igreja, estão bebendo, estão usando umas coisas que não deveriam usar, estão fazendo tudo que é de errado, Eli. Os seus filhos estão fazendo. E você precisa tirar eles urgentemente desse cargo que eles têm hoje.
E qual foi a atitude de Eli? Ele tirou imediatamente, ele falou assim, tá certo, Senhor, tudo bem, deixa comigo. Meninos, vocês estão fazendo tudo errado, senta aqui que eu como pai vou corrigir vocês. Foi isso que ele fez? E tirou eles do cargo? Não? O que ele fez? O que ele fez? Exterminou. Ele matou os dois. Porque Deus é um Deus de honra. Ele honra com a sua palavra. Ele honra o que é certo. Ele honra as suas leis. Independente de quais sejam, ele honra tudo que ele fala. Porque Deus fala o que faz e faz o que fala. Deus, ele honra e ele quer tudo certo. Deus é justo, Deus é leal, Deus é correto em todos os aspectos, não só para você, não só para mim, para tudo. Para que exista uma ordem no universo. E aqui é o profeta falando. Portanto, o Senhor Deus de Israel declara, prometi à sua família e à linhagem do seu pai que me estrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa. Eu honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. E é chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não mais haverá nenhum idoso na sua família. Olha só. Aqueles que me desonram também serão desonrados. Hoje a gente não vê mais esse Deus, né? Esse Deus que algumas pessoas chamavam de Deus tirano, mas a gente não vê tanto esse Deus tão correto, que cumpre com a palavra. Hoje as pessoas só falam de Deus, Deus é amor, Deus é paz, tem que respeitar o próximo, mas a parte da honra, de honrar a palavra de Deus, e quando Deus honrava aquilo que ele falou, ninguém quer falar. E aí nós temos um outro pai, que foi Abraão. E Deus chegou para ele e falou assim, Abraão, eu tenho que te provar, eu tenho que te testar, eu preciso que você faça isso, eu preciso que você coloque o seu filho Isaque como um sacrifício. Aí sabe o que aconteceu? Deus falou com Abraão de noite. Quando era de manhãzinha, onde Abraão estava? Aonde? Ele já estava num barquinho ali, ó, remando com Isaque dentro do barquinho para ir para o monte e fazer o sacrifício. E aí a gente já conhece a história, quando ele foi fazer o sacrifício, o anjo do Senhor apareceu, falou que não precisava, que o sacrifício já estava feito, que o cordeiro já estava ali. Agora olha a resposta de Deus. Vai lá em Gênesis, capítulo 22. Do 16 ao 18. Olha as palavras. Gênesis 22, 16 a 18. E disse, juro por mim mesmo, declara ao Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que eu abençoarei e farei descendentes tão numerosos como estrelas do céu, e como a areia das praias do mar. A sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Olha as bênçãos. Então, quando Deus traz uma palavra para você, quando Deus te dá um ministério, quando Deus te dá uma direção, quando Deus fala, é aqui, e você cumpre, você honra com o que Deus falou, ele faz isso. Através de você, nações serão abençoadas. Nações. Você faz ideia, através de você, quantas vezes Deus já usou você para que outras pessoas conhecessem a palavra dele? Através de você, quantas vezes, às vezes, uma frase, uma ideia, uma dica, uma forma de tratar as pessoas falaram assim, não, realmente Deus existe? Agora, quando Deus te dá uma direção e você caminha para o lado contrário, acontece o lado contrário. Deus fala assim, ó, vai morrer aqui. A bênção que eu tinha através de você para milhares de pessoas no mundo vai morrer aqui. Ela vai parar exatamente aqui, porque você não cumpriu. Você não honrou aquilo que está escrito. Então, honre ao Senhor com todos os seus bens. Nós já falamos aqui de honrar as pessoas. Use os seus bens para honrar as pessoas.
não tenha medo de entregar aquilo que Deus te deu. Porque Deus, ele vem de uma matéria infinita. Infinita. Abundante. A nossa mente, ela é finita. É impossível calcular a grandeza e o tamanho do que Deus é e do que Deus pode fazer. E é por isso que às vezes nós nos tornamos mesquinhos, limitados, pequenos, temos medo de perder emprego, temos medo de perder casa, temos medo de perder marido, mulher, temos medo, como Elias, de perder os filhos e perdeu do mesmo jeito. Toda vez que nós temos medo de perder algo para Deus, nós já perdemos. Agora, toda vez que nós confiamos em Deus, porque Deus nos deu, Ele nos dá mais, assim como fez com Abraão. Deus quer te dar muito mais, se você entender a recompensa da honra. Porque a honra, ela flui do temor do Senhor. Ela flui. Sabe o que é fluir? Ela vem de dentro. Sabe o que Abraão fez? Fluiu do coração. Quando nós fazemos alguma coisa por alguém, sem estar dentro do coração, sabendo, porque nós sabemos quando nós fazemos alguma coisa para alguém, sem ter aquela 100% de vontade. Quando você faz isso, não é honra, é uma obrigação. Agora, quando você faz por honra, você sente que aquilo flui do coração. Você faz, e faz, e faz. E isso é a honra. A honra é o temor do Senhor. O que está escrito em Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 37. Quem sabe? Abre aí na sua Bíblia, Mateus, capítulo 10, do versículo 34 ao 37. Não pensem que vim trazer a paz à terra, nem vim trazer paz, mas espada, pois eu vim para fazer o homem ficar contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama mais o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a tua cruz e não me segue, não é digno de mim. Olha isso. Para honrar Deus, vai ter que fluir do coração. E para que isso aconteça, você vai ter que amar mais a Deus do que as outras pessoas. Foi o que aconteceu com Abraão. Abraão amou mais a Deus do que ao seu próprio filho. Às vezes, nós cedemos às pressões do mundo por amar mais as pessoas, por medo de perder as pessoas. Por medo de perder dinheiro, por medo de perder emprego, nós cedemos às pressões. E Jesus veio falando assim, não pense que eu vim aqui só trazer paz na sua vida. Eu trouxe desafios. E às vezes nesses desafios você vai ter que escolher. Se você me ama de verdade, se você me honra de verdade, ou se você honra outras coisas antes de mim. A honra do Senhor, ela flui de dentro. E para que isso aconteça, nós precisamos estar ligados com Deus ao máximo. Melhorar o nosso relacionamento, estreitar o nosso relacionamento, para que a gente entenda quando é Deus falando com a gente. E quando for Deus falando com você, você sabe que existe um desafio, mas você vai tranquilo. Você vai sabendo que Deus está segurando você. Possivelmente Abraão também foi com muita dor no coração, mas ele sabia que acima de tudo ele estava honrando a Deus. E agora, para terminar, como atrair a honra para a sua vida? Quem aqui tem interesse verdadeiro, além de ser a recompensa na vida das pessoas, quem aqui tem interesse sincero e verdadeiro de receber a honra para a sua vida? Levanta a mão. Amém por isso. Isso está em Provérbios, capítulo 4, versículos 5 a 8. Quer receber a honra para a sua vida? Quer atrair pessoas de honra para a sua vida? Quer atrair um emprego de honra para a tua vida? Quer atrair coisas boas que honrem você, que honrem a Deus na sua vida? Está ali, Provérbios capítulo 4, versículos 5, 6, 7 e 8. Não abandone a sabedoria, pois ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela te honrará.
a sabedoria te trará honra. Então, nunca pare de estudar. Nunca pare de se aprimorar. Nunca pare de se desenvolver. Nunca pare, porque a Bíblia é muito clara. Muito clara. Não abandone a sabedoria, porque ela vai te proteger. Ela vai te ajudar. Ela vai ser a sua melhor amiga. Ela vai ser a sua irmã mais velha. Ela vai estar ali com você quando você precisar. É ela que vai fazer. E quanto mais você abraçar a sabedoria, mais ela vai te honrar. E aí nós vamos para um outro verso, que é o que dá sentido para esse. Um verso que diz: o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Então não tem como atrair honra para a sua vida, se você não usar a sabedoria, que é acima de tudo, o temor ao Senhor. E para encerrar, nós encerraremos essa série, que foi uma bênção, pelo menos na minha vida, acredito que na sua também, que foi uma série que trouxe muitas e muitas coisas que eu mesmo não enxerguei por muitas vezes. Eu mesmo não me atentei. E ao estudar, e ao escrever, e ao pesquisar, eu descobri muitas coisas que eu também preciso honrar na minha vida. Provérbios 22, versículo 4. Esse é o que encerra essa série. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Se você quiser atrair a recompensa para a sua vida, atrair honra, ser alguém de honra, você precisa pensar na humildade do temor ao Senhor. Porque essas são as coisas que vão te trazer riqueza, honra e abençoar a sua vida. Tem alguém aqui do desafio da semana passada que colocou alguma coisa em prática do que a gente falou? Materializou de alguma forma a honra? Um de cada vez. Todo mundo quer falar aqui, pessoal que está lá na internet lá, não está vendo vocês, mas a gente está aqui em quantas? 350? Aconteceu uma coisa muito legal com a Jane. Você quer falar ou quer que eu falo, Jane? Tá. Aconteceu uma coisa muito legal quando a gente falou várias vezes aqui de materializar, quando nós precisamos materializar a honra que nós temos pelas pessoas. E recentemente um sobrinho meu casou, e a Jane ajudou em quase tudo que ela pôde. Então, ela ficou uma semana indo todos os dias lá e ajudando e fazendo muita coisa, e dando ideia, e participando, e organizando, fazendo o máximo possível como cerimonialista e organizadora de evento. E fez tudo que ela pôde. E aí o evento aconteceu, o casamento foi bonito, eles estão felizes. E aí, ela estava na rua, eu não sei se ela estava com os meninos ou não lembro, mas eu sei que ela estava na rua e ela tinha que pagar uma conta e ela esqueceu os R$50 de pagar aquela conta na casa. Ela esqueceu. E aí ela ia passar pela casa do meu sobrinho e falou assim: Lu, me empresta R$50 só para eu pagar a conta, para não precisar voltar. E aí eu passo aqui de novo e te pago. E aí ela recebeu a seguinte resposta. Ela falou assim: olha, eu pego esses R$50, mas pode ficar para você, não precisa me pagar. Porque o que você fez para mim, no meu casamento, a forma que você fez, o amor que você colocou, não existe dinheiro no mundo que eu consiga pagar isso por você. Isso não é uma recompensa. A recompensa é a gratidão que eu tenho por você. Lembra que nós falamos que a recompensa ela vem através da gratidão, a gratidão é a recompensa, e assim por diante. Eu tenho uma grandeza e uma alegria muito grande de ter participado aqui com vocês, de poder expor com vocês, de poder contar algumas histórias para vocês, e agradeço muito, sou muito grato por muitas e muitas coisas que aconteceram na minha vida, por muitas e muitas vezes que eu estava sentado no banco da igreja como adolescente, completamente desinteressado, e pessoas com ministério me tiraram do lugar, me colocaram dentro do ministério delas, e eu comecei a trabalhar, e aqui estou. Por muitas vezes, até dentro da igreja, quando eu fiquei desanimado, pessoas com ministério, pessoas com visão, pessoas que tinham um propósito, me tiraram do lugar e aqui estou. Então, se você hoje quiser ser alguém de honra, tenha certeza que você vai ter que inspirar alguém, que você vai ter que trazer alguém para que honre a Deus, para que essa corrente flua para sempre. E que vocês se lembrem sempre desse verso. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra
e a vida. Que Deus abençoe. Vamos orar? Santo Deus e Pai, nós nos entregamos em Tuas mãos. Estamos neste santo lugar, na Tua santa presença, e pedimos que o Senhor nos perdoe. Perdoe dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros, de muitas vezes ao qual nós faltamos com honra a Ti, ao nosso próximo e a nós mesmos. Nós oramos, Senhor, pedindo perdão por esses pecados e por tantas outras coisas que às vezes fazemos e nem sabemos. E pedimos que o Teu amor, a Tua graça, transforme a nossa vida. Use-nos, Senhor, para ser pessoas de honra. Que durante toda essa semana, que vai começar amanhã, a jornada de muitos aqui, talvez hoje à noite, mas que durante todos os dias o Senhor nos lembre, o Espírito Santo nos lembre essa igreja, que o Espírito Santo leve esse conhecimento para dentro dos lares dessa igreja, lembrando do poder, da honra e da recompensa. Que nós sejamos, Senhor, como Teu povo, a recompensa para as pessoas ao nosso redor. Que nós sejamos uma grande recompensa no nosso trabalho, no nosso lar, na nossa vida e principalmente na nossa igreja. Usa-nos como bênçãos, usa-nos como recompensa. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe.